Morar sozinho. Para alguns, isso soa como liberdade, para outros como abandono. Mas há um momento na vida em que a solidão deixa de ser um castigo e começa a se tornar um chamado, um convite divino para você finalmente se encontrar. Você pode até ter se mudado por necessidade, por rompimentos, por desgastes familiares ou pela vontade de construir algo seu. Mas a verdade é que quando você fecha a porta da sua casa e o silêncio se instala, não tem mais ninguém ali, só você. E o que você faz com esse silêncio define quem você está se tornando. Esse vídeo não é sobre receitas para sobreviver morando sozinho. É sobre algo muito mais profundo, os sinais de que você está, de fato, virando a melhor versão de si mesmo nesse processo. Porque nem todo mundo que mora sozinho amadurece, mas todo mundo que escolhe amadurecer, um dia precisa encarar o silêncio da própria alma. Muitos fogem disso, ligam a TV, chamam gente para perto, se afogam em distrações, mas há outros que decidem ficar. E esses descobrem tesouros que não podem ser encontrados em lugar nenhum, a não ser dentro de si mesmos. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece ao olhar para dentro, e Jesus, em seu retiro no deserto, nos mostra: é no isolamento que se revela o verdadeiro eu. Se você está morando sozinho, esse vídeo é um espelho. Se você ainda vai passar por isso, é um mapa. E se você já passou, é um lembrete de que esse caminho não foi em vão. Hoje vamos falar dos 5 sinais claros de que essa fase está moldando em você uma versão mais madura, mais consciente, mais centrada. Você pode estar em silêncio por fora, mas por dentro Deus está trabalhando alto. Escreva nos comentários se quiser selar essa jornada com coragem. Eu escolho crescer mesmo no silêncio. Vamos juntos. Agora é só você, eu e a sua alma. Sinal 1. Você está confortável com o silêncio. No começo, o silêncio assusta. Ele grita verdades que a correria escondia. O barulho da casa cheia, das notificações, dos compromissos, tudo isso servia como anestesia. Mas, ao morar sozinho, você perde esse anestésico. E o que sobra é o som mais alto que existe, o da sua própria consciência. Mas você começa a ficar confortável com ele. Você não corre mais para ligar a TV automaticamente. Não precisa de música o tempo todo. Não se desespera por companhia. Você simplesmente fica. E isso é um marco. Sêneca: a solidão é onde encontramos a paz, se estivermos em boa companhia com nós mesmos. Morar sozinho te força a se encarar. E quando você começa a se sentir em paz no silêncio, é porque você deixou de lutar contra quem você é. Não quer dizer que tudo esteja resolvido, mas quer dizer que você parou de fugir. E só quem para de fugir começa de fato. Você pode até se pegar num fim de tarde, sentado no sofá, sem nada na mão, sem nada na cabeça, e perceber que está tudo bem assim. Nenhum drama para resolver. Nenhum ruído para tapar buracos. Só você, sua respiração e talvez Deus ali. É nesse silêncio que começam as verdadeiras conversas internas. É ali que você percebe o quanto estava dependente da presença alheia para validar sua própria existência. E é também ali que você começa a construir uma nova relação com você mesmo. Morar sozinho te dá o espaço que muitos nunca tiveram para se escutar. Não é fácil no começo, é desconfortável. Mas esse desconforto é um sinal de que você está se reconstruindo. E o que era incômodo vira cura. O que era angústia vira clareza. Quem aprende a conviver com o silêncio está, na verdade, aprendendo a confiar no processo da vida. Você não precisa preencher tudo. Você só precisa estar presente. E se hoje você consegue ouvir o silêncio da sua casa sem se sentir abandonado, parabéns! Você está crescendo. Você está se tornando alguém que não se apavora com o vazio, porque já descobriu que o vazio pode ser fértil. Sinal 2. Suas decisões são guiadas pela razão, não pela pressão.
Quando você mora sozinho, não tem mais ninguém ali para te empurrar, te cobrar ou te convencer do que fazer. As decisões que antes eram influenciadas pelo olhar do outro, agora dependem exclusivamente de uma pessoa, você. E aí algo mágico e assustador começa a acontecer. Você para de tomar decisões para agradar os outros e começa a tomar decisões que fazem sentido para você. Isso não é egoísmo, é maturidade. Esse é um dos maiores sinais de evolução emocional. Você deixa de ser reativo e começa a ser intencional. Antes, você agia por pressão. Hoje, você age com propósito. Viver sozinho tira os barulhos de fora para que você ouça a bússola de dentro. Você começa a perceber que nem tudo que o mundo chama de urgente é realmente importante. Você não sai mais correndo para cada convite, cada opinião, cada cobrança. Você aprendeu que o seu tempo é valioso e que a sua paz é mais cara do que qualquer aceitação. Epicteto, mestre do estoicismo, ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E morar sozinho te treina justamente nisso. Sem plateia, sem torcida, sem pressão. Você começa a consultar a sua consciência antes de tomar decisões, e não os outros. Você pensa 2 vezes antes de gastar, antes de aceitar um encontro, antes de se meter em confusão. Você não busca mais se provar, você busca coerência. Quando a casa está em silêncio, a mente começa a filtrar melhor o que é impulso e o que é direção. Você aprende a diferenciar o que quer agora, do que vai te fazer bem depois. E essa diferença muda tudo. Morar sozinho te ensina que maturidade é escolher o certo mesmo quando ninguém está vendo. É não cair em tentações só porque você pode. É ser fiel a si mesmo, mesmo sem testemunhas. E quando isso acontece, você percebe que está tomando decisões mais conscientes, mais sábias, mais serenas, não para agradar, mas porque você aprendeu a respeitar quem está se tornando. Esse é um sinal claro de transformação. Você não vive mais pela pressão, você vive pela razão. Sinal 3. Você começou a gostar da sua própria companhia. Esse é um dos sinais mais lindos e mais difíceis de se alcançar. Você começa de verdade a gostar da sua própria companhia. No início, estar sozinho parece castigo. A casa silenciosa ecoa as ausências. O prato na mesa para um só. A cama com espaço de sobra. A porta que só você abre e fecha. Mas, com o tempo, algo muda. Você começa a perceber que a sua presença já é suficiente. Você deixa de procurar a todo instante alguém para conversar, sair, preencher. E passa a valorizar momentos simples consigo mesmo. Um café na varanda, um livro antes de dormir, uma risada solta enquanto cozinha, sem precisar de aplausos, sem precisar ser notado. Você está em casa, literalmente, e também internamente. E o mais bonito é que isso não nasce da arrogância. Não é achar que não precisa de ninguém. É descobrir que você não depende mais emocionalmente de ninguém para se sentir inteiro. Isso é força emocional. Isso é cura. Jesus, em muitos momentos, se retirava para estar só. Não por desprezar as pessoas, mas por saber o valor de estar com o Pai, em silêncio, consigo mesmo. Esse exemplo nos mostra que aprender a ficar só é parte do caminho espiritual, não um desvio dele. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e morar sozinho te leva a cuidar dessa qualidade, a cuidar de você. Você começa a arrumar a casa não porque alguém vai chegar, mas porque você merece viver num espaço limpo e bonito. Você começa a cozinhar algo especial só para si, não por vaidade, mas por amor próprio. Você se olha no espelho e aos poucos começa a gostar do que vê. Esse gostar de si mesmo não é sobre aparência, é sobre respeito, é sobre leveza, é sobre descobrir que a sua própria companhia pode ser não apenas tolerada, mas amada. E quando você chega nesse ponto, as relações mudam. Você não aceita mais qualquer coisa só para não ficar só.
Você não se vende mais por afeto. Você está inteiro, e isso te faz livre. Sinal 4. Você se importa mais com a paz do que com o status. Um dos sinais mais libertadores de que você está evoluindo é quando você deixa de correr atrás de aprovação e começa a buscar paz. Quando morar sozinho te mostra que viver bem não é viver aparentemente bem para os outros. É viver em paz consigo mesmo. Antes, talvez você se preocupasse com o que iriam pensar. Se sua casa é simples, se sua vida está parada, se seu fim de semana não parece animado o suficiente nas redes sociais. Mas agora, você olha tudo isso com outro olhar. Você começa a perceber que status não paga a conta da sua alma e que paz interior vale mais do que qualquer aplauso externo. Morar sozinho te dá a chance de experimentar uma vida sem tantas máscaras. Você não precisa mais fingir. Você não precisa mais se forçar a estar onde não quer, com quem não ressoa, fazendo o que te cansa. Você descobre que pode ser feliz vivendo uma vida simples, silenciosa, mas verdadeira. Sêneca dizia: a verdadeira riqueza é viver com pouco e estar em paz. E é exatamente isso que você começa a experimentar. Você troca a pressa por presença, você troca a ansiedade por organização, você troca a aparência de sucesso por serenidade real. Quando a casa é só sua, você passa a escolher seus ritmos, suas prioridades, seus rituais. E nisso, você começa a se conhecer melhor e a se ouvir com mais atenção. Você percebe que estar em paz é melhor do que parecer bem-sucedido, que dormir tranquilo vale mais do que impressionar. Esse é um sinal de maturidade rara nos tempos de hoje. Enquanto muitos vivem exaustos tentando manter uma imagem, você começa a se sentir leve por não precisar mais disso. E algo ainda mais bonito acontece. Você começa a atrair pessoas que te amam pelo que você é e não pelo que você mostra. Relacionamentos mais profundos, conversas mais sinceras, conexões mais humanas. Você está aprendendo o valor de uma vida autêntica, e isso te afasta do vazio do status e te aproxima da plenitude da verdade. Se isso te representa, escreva nos comentários: hoje eu escolho a paz, não o status. Porque no fim, não é sobre parecer feliz. É sobre, de fato, estar em paz, mesmo quando ninguém está olhando. Sinal 5. Você aprendeu a transformar solidão em solitude. A diferença entre solidão e solitude é sutil, mas transforma tudo. Solidão é ausência, é sentir-se abandonado, excluído, esquecido. Solitude, por outro lado, é escolha, é presença consigo mesmo, é estar só, sim, mas em paz. Quando você mora sozinho, o primeiro impacto é muitas vezes a solidão. Mas quando você começa a amadurecer, algo muda dentro de você. Você transforma essa solidão em um templo, um espaço sagrado onde você não está mais isolado, está recolhido. Você não se sente mais esquecido. Você se sente em construção. Você entende que está vivendo um período em que Deus fala mais no silêncio do que no barulho das multidões. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés subiu sozinho ao monte. Paulo passou anos em silêncio antes de iniciar seu ministério. Esses momentos de solitude não foram fugas, foram fornalhas, foram lugares de transformação profunda. E é isso que você começa a viver quando sua alma amadurece morando sozinha. Você transforma o apartamento em altar, transforma o tempo livre em introspecção, transforma a ausência de outros na presença plena de si. Marco Aurélio escreveu: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E é isso que você começa a sentir. Você descobre que estar só não é castigo, é oportunidade. Você tem tempo para pensar, escrever, orar, meditar, recomeçar. Você começa a se reconstruir, não com pressa,
mas com intenção. A solitude se torna um abrigo, um lugar onde você não precisa se proteger dos outros, porque você não está mais se machucando por dentro. Você não se abandona mais. Você está lá por você. E quanto mais tempo você passa em solitude, mais preparado você fica para se relacionar com o mundo, sem se perder no mundo. Você entra nas conexões mais inteiro, mais leve, mais verdadeiro, porque quem aprendeu a estar só não se apega por carência, mas se conecta por escolha. Esse é o quinto sinal. Você não sofre mais pela ausência. Você floresce no recolhimento. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já está mudando. Você não assistiu esse vídeo apenas por curiosidade. Você sentiu que ele era para você. E talvez seja mesmo. Talvez esse vídeo seja o que o seu coração estava pedindo em silêncio. Um sinal de que você está no caminho certo. Morar sozinho não é só sobre independência. É sobre encarar o espelho da alma todos os dias e escolher não desistir. É sobre aprender a se sustentar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e perceber que você é mais forte do que imaginava. Talvez você ainda tenha dias difíceis. Talvez sinta saudade, medo, vazio. Mas a grande verdade é, se você já começou a encontrar paz no silêncio, lucidez nas decisões, amor na sua presença, liberdade na simplicidade e propósito na solitude, então sim, você está virando a melhor versão de si mesmo, não porque você resolveu tudo, mas porque você escolheu continuar mesmo sem ter todas as respostas. E isso, por si só, já te torna alguém admirável. Você não está só. Deus vê, Deus cuida e Deus transforma. A solitude não é o fim, é o meio. É o terreno onde a raiz cresce antes da árvore florescer. Agora, eu quero te convidar a uma afirmação de coragem e fé. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários, como um pacto com você mesmo. Eu estou florescendo, mesmo no silêncio. E se você conhece alguém que está morando sozinho, passando por essa fase, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser que essa palavra seja a força que essa pessoa tanto precisa. Porque aqui, você já sabe, esse canal é um porto seguro. Aqui você encontra palavras que curam, verdades que libertam e sabedoria que transforma.